A voz encantadora vinha do poço em uma onda de ecos sussurrantes. Era suave e cativante, fluindo como uma melodia delicada como seda. Parecia pertencer a um jovem, se é que meros humanos podem possuir tal voz. Um ser divino seria mais apropriado. Ou uma palavra obscena. Sunny, no entanto, não estava com vontade de apreciar a textura suave e rica da voz. Ele estava coberto de suor frio. Os ecos sussurravam. Tempo, tempo, tempo. Em todo o tempo que passou na costa esquecida, Sunny só havia encontrado uma outra criatura capaz de imitar a fala humana. A lembrança desse encontro ainda o fazia tremer. A criatura que emergiu das profundezas do mar escuro, envolta em um manto de névoa e que roubou a voz de Cassie, era de longe o ser mais aterrador que ele já havia encontrado. Ele nem queria se lembrar do horror absoluto que sentiu quando o enxame de vozes sussurrantes o cercou. Naquela noite, Sunny só conseguiu manter a sanidade graças ao aviso oportuno da garota cega. Ele só sobreviveu ao encontro com a criatura que possuía a voz humana mantendo os olhos bem fechados. E agora, eis que surge mais uma. Por que aqueles caçadores estavam procurando por esse horror ancestral? Ele franziu a testa. Se algo sinistro estivesse se tramando dentro do castelo, ele precisava avisar a estrela mutante. Mas não podia fazer nada antes de ter pelo menos alguma compreensão de toda a situação. Por isso, Sunny se obrigou a ficar parado, apesar de todos os seus instintos gritarem para que ele fugisse. O instinto nem sempre é o melhor conselheiro. Os humanos possuem inteligência por um motivo. A fenda negra do poço se erguia diante dele como uma poça de escuridão. De repente, ele se sentiu incrivelmente grato pela grade ornamentada e imensamente pesada que mantinha o falador encantador aprisionado nas profundezas sem luz. Sunny umedeceu os lábios e tentou recuperar a compostura. Pronto para invocar a Santa de Pedra e o fragmento da meia-noite a qualquer momento, ele deu um passo à frente e contemplou o vazio escuro mais uma vez. Então, ele disse lentamente: prazer em conhecê-lo. Ele mal conseguia acreditar que estava tentando se comunicar com o prisioneiro aterrorizante do poço, em vez de fugir sem olhar para trás. A vida era mesmo cheia de surpresas. Até o momento em que te deu o último, claro. Um riso suave ecoou do poço. Depois que seu murmúrio melodioso desapareceu na escuridão do pátio isolado, a voz disse: oh, não, o prazer é meu. Os ecos sussurravam: meu, meu, meu. Sunny estava pensando muito bem antes de dizer o que ia dizer. Minha vida pode depender do que eu disser a seguir. Ele não conseguia deixar de se lembrar dos antigos contos de fadas sobre monstros terríveis que gostavam de pregar peças em crianças perdidas. Uma resposta errada, e as crianças eram devoradas e nunca mais vistas. Será que ele acabaria correndo um perigo semelhante? Ainda não era tarde demais para voltar atrás. Contudo, antes que ele pudesse fazer sua pergunta ou tomar a decisão de recuar, a coisa no poço falou novamente. Ele disse: então, vocês vão me alimentar ou não? Sem querer ofender ninguém, mas ultimamente vocês têm demorado muito. Estou aqui sozinho há 3 dias. Ou vocês decidiram experimentar algo novo? Sunny piscou. O quê? Aquilo não era exatamente o que ele esperava ouvir da boca de um mau ancestral. A coisa soava tão humana. Ele quase se sentiu tentado a acreditar que realmente era. É assim que a coisa pega, seu idiota. Sunny se obrigou a permanecer vigilante. Afinal, o que ele sabia sobre como os males primordiais supostamente se comunicavam? Se uma dessas criaturas era capaz de roubar o conhecimento da linguagem humana de sua mente, certamente seria capaz de roubar outras coisas também. Enquanto Sunny tentava entender o que estava acontecendo, alguns segundos se passaram. A voz esperou um pouco e então retornou. Entendi. Então agora vamos de inanição. Bom, tenho que dar os parabéns a vocês, essa é a melhor ideia até agora. Infelizmente, não vai funcionar. Vocês sequer sabem que tipo de dieta nós, trainees, temos que seguir para debutar. Acho que não. Na verdade, tenho que agradecer. Esta é uma ótima oportunidade para trabalhar no meu IMC. Os ecos sussurravam. IMC, IMC, IMC. Espere, o quê? Sunny olhou fixamente para o poço, estupefato. Seu olho tremeu. Não me diga que realmente tem uma pessoa sentada no fundo daquele maldito poço. Sentindo como se o mundo de repente tivesse perdido o sentido, ele esfregou as têmporas e perguntou num tom estranho: quem é você? O poço silenciou. Sunny tentou se lembrar do que a voz encantadora lhe dissera antes. Algo sobre não ter comido há muito tempo. Certamente soava sinistro e assustador naquele momento, mas se ele olhasse por um ângulo diferente, se o grupo de caçadores que ele atraiu para a morte estivesse a caminho de entregar comida a um prisioneiro, então isso explicaria por que o pobre coitado teve que pular algumas refeições. Mas por que manteriam alguém prisioneiro nesta área remota das ruínas? Entretanto, a voz falou novamente. Desta vez, soava tensa. Espere, você não é um dos
Você não é, ó. Ó, céus! Sunny cobriu o rosto com a mão, percebendo o que ia acontecer em seguida. Ó, deuses! Não é um humano, céus, vou morrer. Aqueles malditos idiotas finalmente me mataram. Do ponto de vista de um adormecido trancado em um poço no meio das ruínas, apenas dois tipos de seres poderiam vir encontrá-lo: seus captores ou criaturas do pesadelo. Sunny revelou que não era um dos sequestradores ao fazer sua última pergunta, o que deixou apenas uma outra possibilidade. O fato de ele ter ido ao poço à noite, sozinho e sem usar nada para iluminar o caminho, só facilitou a conclusão. Espere, está falando, ó, deuses. Eu só ouvi falar de uma outra criatura na Costa Esquecida que consegue imitar a fala humana. Não, não, não. Não assim. Caramba, ele realmente tem uma voz bonita. É linda mesmo quando cheia de desespero. O quê? É só uma voz. Por que estou tão encantado com... será que ele estava tão desesperado para ouvir uma voz humana? Por quê? Ele estava se saindo muito bem sozinho. Ótimo, até. Melhor do que nunca. Concentre-se na tarefa. Mas qual era exatamente a tarefa? Sunny jamais imaginara encontrar um humano no final daquele mapa rudimentar. O que ele deveria fazer agora? Acho que o primeiro passo seria descobrir quem é a pessoa no poço e como ela chegou lá. Depois, posso decidir o que fazer com ela, ou se devo fazer alguma coisa. Mas aí estava o problema. Primeiro, Sunny precisava convencer o jovem no poço de que ele também era humano. Sunny olhou para sua sombra, sentindo-se um tanto impotente. A sombra estava curvada, segurando a barriga. Seus ombros tremiam,